Vamos neste vídeo representar as sombras deste cone oblíquo com base frontal, e neste caso trata-se de um sólido que tem o seu vértice com um afastamento inferior ao afastamento da base, correto? Isto significa que, por exemplo, a base ficará totalmente iluminada. O primeiro passo envolve então a definição das geratrizes que pertencem ou que resultam do contacto entre o sólido e os planos de luz tangentes. E nesse sentido já avancei aqui um pouco o trabalho e já fiz passar pelo vértice, portanto pelo ponto V, uma reta com a direção luminosa. E mais uma vez a direção luminosa é a convencional. Portanto, por V2 e por V1 fiz passar as projeções dessa reta. Isso permitiu-me, neste caso, já avançar para dois pontos. Um deles é a sombra do ponto V, correto? Neste caso surge no plano horizontal. E em segundo lugar, eu prolonguei um pouco então a reta que fiz passar por V aqui para a esquerda, até que a sua projeção horizontal encontrasse o plano da base, ou o traço horizontal do plano da base. Notar que a base pertence então a este plano alfa, que é um plano frontal. Conheci então I1, e depois foi só subir até encontrar a projeção frontal da reta, e tenho I2. Assim, o ponto I é o ponto de interseção da reta com a direção luminosa que passa pelo vértice com o plano da base. Isto permite-nos então avançar para um segmento de reta que una I2 a O2, portanto ao centro da circunferência da base. De seguida encontramos o ponto médio deste segmento. Esse ponto médio será aqui o ponto M. Correto? Portanto, eu neste momento já estou a procurar encontrar então os pontos da circunferência que são ou que tocam nos planos tangentes e que pertencem a esses planos tangentes. Portanto, já temos ali o ponto médio do segmento IO e centro em M, abertura do compasso até O, represente uma circunferência, um arco, que corte a circunferência da base em dois pontos. Esses dois pontos serão os pontos R, dali será R2, e S, e será S2. Só apagar a circunferência, não vai ser preciso. Tenho então os dois pontos já em projeção frontal e vou só procurar a sua projeção horizontal. Portanto, aqui será R1 e deste lado S1. Não vou representar as linhas de chamada para não encher aqui muito o desenho. E então vou agora já avançar para o desenho das geratrizes. Tenho de atender que, ou tenho de estar atento ao facto de que algumas das projeções destas geratrizes irão ter de ficar a tracejado, uma vez que estarão ocultas. Isso acontece então aqui a projeção frontal da geratriz que passa por R e a projeção horizontal da geratriz que passa por S. As outras projeções serão então visíveis ali, a que passa por S e a que passa por R em projeção horizontal. As sombras próprias em projeção frontal, portanto a sombra própria é definida aqui pela geratriz que passa pelo ponto S, seria este espaço, esta área aqui, e em projeção horizontal a sombra corresponde a este triângulo que é definido pela geratriz que passa por R, certo? De seguida teríamos de avançar para a representação da sombra projetada. O primeiro passo seria representar a elipse que corresponde à sombra da base. Isso iria implicar a representação da sombra de alguns pontos da base, incluindo os pontos R e S, portanto as sombras de R e de S.
Eu já fiz isso e, portanto, já nos vai poupar aqui algum tempo. Eu já representei então a elipse que corresponde à sombra da base e já incluí as sombras dos pontos R e S. Correto? De seguida, para conhecer o resto da sombra própria, será apenas necessário unir as sombras dos pontos R e S à sombra do vértice. Correto? Portanto, criando estas duas, portanto, mais noção, estes dois segmentos mais noção do que a sombra das geratrizes que pertencem à separatriz. Correto? Sombreando e apagando aqui alguma parte ou uma parte da elipse que não será necessária, chegamos então a este resultado. A azul temos então as zonas de sombra própria e aqui a laranja claro temos a sombra projetada e notando então que uma parte da sombra projetada fica oculta atrás do sólido